Capítulo 9. Tenras Memórias, 1957. Naquele dia, Miguel encontrou-se mais uma vez a percorrer o álbum de fotografias, fazendo despertar memórias reinantes no seu subconsciente que datavam de quase 60 anos. Miguel nunca tinha gostado de fotografias. Pensava que estas imagens, mais tarde ou mais cedo, o fariam sofrer, se as pessoas queridas já não estivessem presentes. Essa sua opinião veio a confirmar-se com o falecimento da sua esposa Emília. Tinha uma série de fotografias dela numa parede, mas à parte disso não conseguia ver numerosos álbuns de fotografias que representavam os momentos mais felizes da sua vida. Como ele sonhava constantemente, lembrando-se praticamente da sua totalidade, preferia pensar nela antes de adormecer, para poder estar de novo na sua companhia. De qualquer maneira, tinha imposto a si mesmo digitalizar as fotografias antes que se deteriorassem, e ao fazê-lo, ia-se lembrando a pouco e pouco dos seus momentos mais longínquos na companhia daqueles que tinham possibilitado a sua formação e educação, aqueles que o tinham criado e amado profundamente. Lembrava-se que a propriedade do cônsul alemão era acedida por um imponente portão que se encontrava à beira da estrada principal. A beleza natural estava presente no caminho que conduzia à imponente residência onde o diplomata habitava. Pinheiros e eucaliptos rodeavam o caminho pedestre, apresentando-se como um túnel onde os raios solares penetravam, proporcionando uma visão celestial. Esse caminho principal dava diretamente com as traseiras da mansão do cônsul, onde também se encontrava um ateliê a cerca de 50 metros do imóvel. À esquerda encontrava-se um grande largo circular rodeado por muros muito bastos e longos assentos feitos em pedra, onde durante o verão se efetuavam as recepções diplomáticas no exterior da residência principal. As recepções transformavam-se em pequenas festas de pessoas altamente colocadas em diversas esferas político-sociais, mesmo financeiras, e eram caracterizadas por um ambiente característico, reportado àquela época. Alguns distintos convidados deslocavam-se em coche puxado por majestosos cavalos, representando e mantendo uma imagem ligada aos hábitos da antiga monarquia. Era como nos filmes épicos dos dias de hoje, os quais nós vemos, tendo a consciência que esses acontecimentos foram verdade, mas nunca nos apercebendo das sensações reais oriundas da vivência efetiva no seio desses mesmos contextos. Mais longe da propriedade principal encontravam-se grandes tanques com água, onde a roupa era tratada pelas lavadeiras da propriedade e segundo os métodos da altura. Roupa esfregada com sabão sobre uma pedra com saliências horizontais, todo ao seu comprimento. Os tanques eram tão grandes que se tomava banho neles durante os dias quentes de verão, onde as temperaturas se elevavam a mais de 40 graus centígrados. Eram os verões que representavam eternidades aos olhos de Miguel, dada a sua noção e percepção sobre o tempo e espaço inerente à sua idade. Os 5 anos de convivência que Miguel tinha tido nesse meio único e excepcional em termos de formação e educação iriam acabar por moldá-lo nos seus futuros comportamentos como adolescente e adulto. Nas traseiras da Vila S, a grande mansão de estilo germânico onde o cônsul habitava, encontrava-se esse grande ateliê onde ele guardava os seus utensílios preferidos, as ferramentas que lhe permitiam trabalhar o ferro e a madeira e concretizar a materialização da sua própria imaginação. Este seu hobby constituía um escape de todos os episódios com que tinha sido obrigado a defrontar-se como produto da sua atividade político-profissional. Apesar da guerra estar terminada, os receios de represálias da parte dos neonazis eram reais, dada a sua tomada de posição política como dissidente desse regime no decorrer das suas funções como cônsul da Alemanha em Portugal. O cônsul era essencialmente um intelectual e a sua formação não lhe tinha permitido comungar da ideologia que tinha reinado no regime totalitarista do seu país. No seu entender, essa ideologia era unicamente representada por uma minoria de pessoas que se tinham apoderado do poder pela força e não por intermédio de um processo inteiramente democrático. Na sua opinião, a Alemanha tinha sido dirigida por mentalidades doentias que tinham arrastado a população atrás de ideais políticos surrealistas, causando a alienação coletiva da maior parte da sociedade alemã. No seu entender, o conflito que tinha ocorrido não tinha tido origem somente numa questão étnica.
Ele acusava os industriais alemães de conspirarem com o exército hitleriano no sentido de não só terem domínio sobre a Alemanha, mas sobre a totalidade da produção industrial europeia, com o apoio de um regime ditatorial como meio compulsivo de neutralizar as massas. O cônsul fazia lembrar os fazendeiros americanos do sul dos Estados Unidos que, apesar das práticas racistas exercidas sobre os escravos africanos, se distanciavam das mesmas e proporcionavam um bem-estar coletivo àqueles que trabalhavam nas suas plantações de algodão, proporcionando-lhes estabilidade e até uma certa prosperidade. Esta sua mentalidade tornava possível que todos vivessem em comum num ambiente de harmonia e tranquilidade. A propriedade do cônsul estendia-se por dezenas de hectares e tinha que ser mantida por um grande número de pessoal. Alguns empregados viviam inclusivamente nessa propriedade, sendo tratados como família, nomeadamente os avós de Miguel, que, dadas as suas funções profissionais e relação muito próxima com o diplomata, habitavam nessa sua residência principal. Miguel lembrava-se de uma torre situada num monte, na parte norte do domínio, onde ele costumava passear com a sua ama Alexandra. Quase todos os dias em que saíam, tinham que passar por aquela torre. Subiam as escadas de pedra que conduziam a um grande terraço circular rodeado de ameias, como nos tempos medievais. A paisagem era soberba, vislumbrando-se hectares de floresta a perder de vista. Miguel tinha guardado ternas memórias daquele local na companhia e de mão dada com a sua mãe preta, como ele lhe chamava. Era uma torre que, de certo modo, possuía uma história não identificável, mas bastante presente, como se os seus visitantes se apercebessem que aquele local tinha sido cenário para inúmeros episódios. Mais tarde, na sua vida, o seu pai contar-lhe-ia a história de quando, na sua juventude, um dia passou na casa de armas do cônsul e se apoderou de uma carabina, a arma preferida do diplomata, e foi a essa torre a experimentar a eficiência daquela preciosa arma. Miguel ainda se lembrava da sala de armas que ficava incorporada na biblioteca da residência. O cônsul cuidava preciosamente de cada peça de coleção que fazia parte de um número considerável de armas, carabinas, pistolas e algumas caçadeiras. Nesses passeios tradicionais na companhia de Alexandra e dos quais Miguel não podia deixar de passar, conhecia-se a beleza florestal acompanhada por pequenos rios e riachos que percorriam a propriedade de norte a sul, enriquecendo o ambiente natural daquele pequeno paraíso, daquele jardim de Éden escondido dos olhos dos passantes que nunca poderiam imaginar a sua existência. No caminho de regresso, ambos colhiam medronhos dos arbustos, o que de vez em quando lhe causava dores de barriga e diarreia. Isto para não mencionar quando, ainda por cima, eram acompanhados por figos apanhados diretamente das árvores. Às vezes, Miguel juntava àquela rotina diária um pouco de judiaria, um bocado fomentada pela sua ama Alexandra, apanhando pequenas víboras do campo para depois as espalhar no chão da cozinha da residência principal, causando um pânico geral no seio das diversas empregadas. Ambos se riam, tornando-se cúmplices na sua malandrice. Alexandra tinha nascido em Canessas, uma localidade campesina, e portanto conhecia a vida do campo e todos os hábitos e brincadeiras que faziam parte dessa cultura tradicional. Sendo viúva, Alexandra tinha 2 filhos, a quem a avó de Miguel tinha arranjado trabalho na propriedade do cônsul, tornando-se uma espécie de protegidos dos avós de Miguel. Alexandra iria acompanhá-lo por mais alguns anos, até a vida ter ditado o seu falecimento precoce, representando a sua primeira experiência relacionada com a morte e ao mesmo tempo o seu despertar para uma nova realidade. A sua mãe preta, aquela que o tinha acompanhado em todos os seus momentos de felicidade, de angústia, doença e de brincadeira, a que tinha sido sua segunda mãe, amiga e às vezes cúmplice, já não estava mais presente na sua vida. A partir desse momento, e dada a ausência de ambos os seus pais, Miguel aprendeu a viver sozinho, criando um mundo pessoal baseado em tudo a partir do qual ele poderia enriquecer os seus conhecimentos, através da música e da literatura que absorvia durante noites e dias consecutivos. Esta sua paixão absorvia-o de tal maneira que, a quando de algumas férias de verão, passava quase um mês sem sair do seu quarto,
o local que constituía o seu refúgio e abrigo contra todo o alheamento e incompreensão reinantes ao seu torno. A residência do cônsul tinha sido construída no estilo tradicional germânico. A entrada principal dava para um grande hall. No resto do chão, à esquerda, situava-se uma grande biblioteca e a sala de armas, onde ele passava uma grande parte do seu tempo. Um grande corredor percorria a residência na sua largura, dando acesso a todas as divisões, a 2 quartos situados ao mesmo nível da biblioteca e à grande cozinha que dava para as traseiras da residência. Nessas traseiras, uma porta dava acesso a um pequeno cais que facilitava o abastecimento das mercadorias necessárias à manutenção da propriedade, em termos alimentares e outros produtos. O primeiro piso era acedido por majestosas escadas, situadas do lado direito do edifício, e que conduzia à zona dos quartos do cônsul e dos seus familiares, assim como ao quarto dos avós de Miguel. A sala de jantar era enorme, estendendo-se a quase toda a largura da residência e dando diretamente para a parte da frente da vila. Era nessa sala que todos se reuniam às horas da refeição e eram servidos pelas empregadas que se abasteciam através de um pequeno ascensor que estava instalado entre a cozinha e essa divisão. A entrada principal dava para um pátio lateral que a antecedia e era acedida por grandes escadarias em pedra. Era nesse local que se tiravam as fotografias do cônsul na companhia dos seus convidados do mundo diplomático, assim como na companhia da sua família e, por vezes, fotografias do pessoal que trabalhava na sua residência. Aos olhos de Miguel, tudo isto lhe parecia enorme, o que correspondia à dimensão visual da sua idade. Se nos dias de hoje tivesse a possibilidade de visitar esse mesmo local, talvez lhe parecesse um edifício banal como todos os outros. Miguel era tratado como um pequeno príncipe, dado de ser filho do afilhado do cônsul, o seu pai Ricardo. Durante o dia era acompanhado pela sua ama e ao fim da tarde pelo seu avô Rodolfo. O carro do cônsul era um Austin da época, daqueles que ainda se tinham que pôr a trabalhar através de uma manivela situada na grelha da frente do veículo. Certas tardes, Miguel fazia companhia ao cônsul quando este trabalhava nos seus comboios miniatura. Nesse momento, o cônsul sentava-o nos seus joelhos e explicava-lhe o que estava a fazer e como o fazia, o que fascinava Miguel por ter um espírito muito curioso. Perguntava sistematicamente o porquê do porquê, o que algumas vezes conduzia os seus acompanhantes ao desespero e às vezes a certa irritação e desespero. A esposa do cônsul já tinha falecido e uns anos depois Miguel veio a saber pelo seu avô Rodolfo que constava que ela tinha sido enterrada viva por engano. Naquela altura a medicina ainda estava muito longe da dos nossos dias e esse tipo de erro era cometido com relativa frequência. A morte da sua esposa foi mais um motivo que contribuiu para consolidar as relações existentes entre o cônsul e os avós de Miguel. Rodolfo e Dolores faziam parte integrante da vida do cônsul e Miguel era como um segundo afilhado para ele. A máxima confiança depositada nos seus avós remontava aos últimos anos da Segunda Guerra Mundial, período em que a sua avó Dolores se tinha ausentado para a Espanha com a fortuna do diplomata no seu nome, como medida de precaução contra o regime ditatorial nazi. Dada a tomada de posição política que tinha sido assumida pelo cônsul, todas as represálias eram esperadas. Apesar do governo português em vigor ser fascista, a prática desse regime sempre tinha sido moderada comparativamente a outros países em que as ditaduras fascistas eram impostas de forma inumana e brutal, mas esta moderação não evitava os receios legítimos do cônsul. A viagem da sua avó Dolores a Madrid era uma solução, dado que não deixava indícios de nenhuma ligação entre esta e o cônsul alemão, isto apesar do ditador Franco ocupar o poder em Espanha. Dolores iria chegar a Madrid como uma portuguesa próspera, sem motivos para alguma suspeita não fundamentada, e que se iria radicar naquele país, levando toda a sua fortuna. Mais tarde, Rodolfo narraria em pormenor esta aventura política em que ele e a sua esposa Dolores tinham participado. Era como se fosse um filme, onde estavam presentes sagas pessoais no seio de acontecimentos históricos e ao mesmo tempo com um toque de uma história de espionagem. Aqueles filmes ou livros que vemos e lemos, transportando-nos para essa realidade virtual visualizada ou produto da nossa imaginação, embora esta tenha sido baseada em factos reais.
Todas estas recordações eram como sonhos perdidos no tempo, onde se reviviam momentos de felicidade passados numa tenra idade, numa altura em que não se punham questões e em que tudo parecia mágico. Miguel tinha tido a sorte de nascer num berço de ouro, rodeado de toda a atenção e pleno de abundância. Miguel percorria as fotografias e era como se fosse um déjà vu, visões que se apoderavam do seu espírito e que representavam imagens do seu passado numa sequência e num ritmo inexplicáveis. Imagens que o faziam recordar, rir e chorar, que o faziam reviver as suas origens e compará-las com a completa solidão em que vivia no presente.